O jornalista, pesquisador e escritor Sérgio Cabral faz parte da aula dos compositores da Mangueira. É dele, em parceria com Rio do Hora, uma das músicas mais bonitas já feita em homenagem à escola, Os Meninos da Mangueira. Os alunos da faixa foram ouvir as histórias desse mangueirense na casa dele. Bom, sou um carioca, nasci em Cascadura. E quando eu tinha 3 anos de idade, quase 4, meu pai morreu. E minha mãe foi convidada pela família dele para ir para Sergipe, que meu pai era sergipano. E passei 2 anos da minha infância em Sergipe. Voltei com 5 anos de idade e fui morar em Cavalcante, na casa dos meus avós. Em Cavalcante, se eu quisesse ser assaltante, eu seria tranquilamente. Alguns dos assaltantes que eu conheci depois, com os quais eu viria conviver depois, eram meus amigos de infância. E, enfim, as oportunidades tinham por todos os lados. Mas eu escolhi amizades que, primeiro, me influenciaram para a leitura e me influenciaram para a música. É verdade que eu já tinha uma certa tendência para a música, graças a um tio meu que morava também na casa dos meus avós e que tinha muitos discos em casa, e ele ia trabalhar e eu ia ouvir os discos. E eu ouvia muito disco de Orlando Silva, que já era um cara da antiga, do passado. Mas isso foi uma coisa fundamental também. Tanto que quando eu tenho uma vez, eu acho que a última vez que eu encontrei Orlando Silva, o grande cantor, o maior cantor do Brasil de todos os tempos, quando eu encontrei com ele, uma última vez, eu disse para ele, eu estou nessa vida graças a você que me fez gostar de música. Eu queria ser escritor, mas o escritor é uma coisa que não é uma profissão, quer dizer, a não ser para Jorge Amado, na época, né, para quem ganhava dinheiro. E eu vi que para continuar ganhando dinheiro, para ganhar dinheiro escrevendo, só sendo jornalista. E resolvi fazer o pré-vestibular de jornalismo na Faculdade Nacional de Filosofia. Quando eu estava começando a estudar e tal, eu ia lá, apareceu em Cavalcante, lá no meu bairro, uma equipe da revista O Cruzeiro, que foi fazer uma reportagem com um sujeito, Lorival de Freitas, que recebia santo. E recebia particularmente o Nero, o imperador Nero. E, em vez de incendiar Cavalcante, ele fazia operações, fazia cirurgias incríveis, bebia litros de cachaça, era uma coisa impressionante. E aí eu falei com o chefe da equipe da revista O Cruzeiro, que era a maior revista do Brasil na época, vendia 800 mil exemplares por semana. Eu falei com o Biratã de Lemos, que era um grande repórter, foi prêmio ESSO e tal. Falei, eu queria ser jornalista, o que é que eu faço? Ele falou, aparece amanhã, no Diário da Noite, que era um jornal que tinha no Rio. Aliás, vou falar o nome de vários jornais que não existem mais. Vou aparecer no Diário da Noite e eu te apresento lá ao editor, na época redator-chefe. E você fica lá estagiando, se você for aprovado, você fica. Isso para mim era fundamental, porque havia 2 maneiras na época de ser jornalista. Uma, fazendo faculdade. Outra, você trabalhando em jornal e ser reconhecido como jornalista na carteira profissional. Quando o jornal me reconhecesse, assinasse a minha carteira, eu passaria a ser jornalista sem precisar fazer faculdade. E foi o que aconteceu. Um tempo depois do meu estágio, uma noite, precisamente uma madrugada, os redatores estavam todos trabalhando, fechando o jornal, e todos muito cansados, fumando, aquele clima assim. E eu vi que o redator-chefe, chamava-se João Rocha, ele estava com dificuldade de fazer um título para uma materinha pequenininha, de uma coluna. O título é 2 linhas de 17 toques cada uma. E eu vi que ele batia, né? Na época a máquina de escrever, né? E tirava o papel irritado, porque não acertava nunca o título.
quando eu vi que o João Rocha estava em dificuldade, eu fui ver que matéria era, do que se tratava, né? E a matéria era que informava que o presidente da República de então, Juscelino Kubitschek, havia prometido a um grupo de parlamentares mineiros que ia liberar recursos para ajudar uma cidade do interior de Minas, que havia sido vítima de uma enchente e tal. Aí eu fui para a máquina e bati o título. Pá, 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 e botei na frente dele. Aí ele está lá, aí de repente olhou aquilo e falou assim, quem foi que fez esse título? Aí fui eu. Aí ele virou para o secretário de redação, que é uma coisa que não existe mais, mas existia na época, era jornalista também, Everaldo de Barros, pai do Cláudio Jorge, grande violonista, grande compositor. Aí perguntou ao Everaldo, Everaldo, o Sérgio Cabral já está registrado? Ele disse, não. Então registra ele amanhã. Então quer dizer que eu sou jornalista graças ao seguinte título, JK promete dar o que temporal tirou. Aí fiquei lá no jornal e aí, bom, aí fiz tudo, né? Polícia, fiz muito polícia. E, enfim, passei inclusive a cobrir o concurso de Miss Brasil. O concurso de 1958 eu cobri e cobri o concurso de 1959. Bom, fiquei no Diário da Noite, de lá fui para o Jornal do Brasil. E aí, no Jornal do Brasil, não diria que eu me tornei jornalista no Jornal do Brasil, eu me tornei no Diário da Noite. Mas no Jornal do Brasil, eu me projetei, né? Porque, modéstia à parte, eu era um bom repórter, né? Eu fazia matéria assinada, todo domingo quase, tinha uma página inteira. Depois eu passei, chegava perto do Carnaval, eles me pediam para cobrir Carnaval, porque na época os jornais designavam um repórter sempre para cobrir Carnaval. E eu cobria, quer dizer, o pré-Carnaval, a partir de dezembro a gente já estava fazendo reportagem. Então eu trabalhei na página de Carnaval do Jornal Brasil em 59 para 60 e de 60 para 61. No JB eu fiz muita coisa, né? Fiz muita reportagem, muita coisa. Mas uma coisa que, por exemplo, eu tenho orgulho de ter feito foi na página de Carnaval, de 59 para 60, que eu fazia com o Luiz Gutenberg, que depois se transformou num grande jornalista político, está em Brasília há muitos anos. Nós resolvemos ajudar o Ismael Silva a ganhar o título Cidadão Samba. Na época, ele queria ser cidadão samba. E naquele ano, o cidadão, para ser cidadão samba, ele teria que vender voto. Porque, na verdade, aquele era um concurso para levantar recursos para a Associação da Escola de Samba. E o pobre de Ismael não tinha onde pegar dinheiro, onde arranjar dinheiro. E aí nós resolvemos ajudar, aí fizemos várias matérias, entrevistas, e apoiando mesmo claramente a candidatura dele, né, que o Ismael é um grande compositor, um homem da primeira escola de samba, um homem que revolucionou o samba. E aí o Prudente de Moraes Neto, essa figura que eu nunca deixo de citar, né, porque, como vocês sabem, eu perdi meu pai quando eu era muito pequeno, então eu tive dois pais na vida assim, que eu projetava com meu pai. Um é o Jacó do Bandolim, o outro é o Prudente de Moraes Neto. E o Prudente, também preocupado em que o Ismael fosse eleito, nós falamos com ele, e ele aí foi arranjar dinheiro, ele foi falar com Augusto Frederico Schmidt, um poeta fantástico e riquíssimo, era muito rico, dono de supermercado, dono de grandes empresas. E o Schmidt, então, bancou a eleição do Ismael Silva. E o Ismael Silva foi eleito cidadão samba. Aí foi ótimo, porque aí nasceu uma amizade com o Ismael, que o Ismael virou quase meu parente, era um cara que vivia na minha casa, né? Aos domingos, tem sempre lá almoçando conosco.
Ele estava sempre comigo, assim, me telefonava, a gente conversava muito e tal. E essa foi uma das amizades que eu fiz. A outra foi, eu já com o Zequete, né, que esse já era mais antiga. A outra foi Cartola. Cartola e Carlos Cachaça, eram duas pessoas também muito ligadas a mim, muito, muito. Enfim, eu na verdade escrevia sobre música popular porque eu gosto de música popular, né? Enfim, a coisa que eu mais detestava fazer era fazer crítica, e eu tinha que fazer, eu achava horroroso aquilo. Eu quero mostrar. Esse aqui é o Ismael Silva, Cartola, isso é Luzia Cartola. Isso aqui é 1964, isso aqui é Eneida, uma grande escritora, grande batalhadora, grande conhecedora da música popular. Então, aqui sou eu, quando eu era magrinho. Aqui também é Zé Cartola. Você vê que eu era metido. Eu, Cartola, Elton Medeiros, Zequete. Aqui é um grande repórter que morreu, chamado Amaury Monteiro. Bom, o Pasquim surgiu da seguinte maneira. Eu trabalhava na Última Hora, eu era editor de política da Última Hora. E aí, o Tasso de Castro era cronista do jornal e fazia muito sucesso, muito sucesso. E apareceu lá um cara que queria que o Tasso substituísse o Sérgio Porto, que havia morrido em setembro de 68, né? 68, é. Não vi o ato 5, felizmente. Mas ele, no jornal que eles faziam junto, chamado A Carapuça. Aí o Tasso achou que no Carapuça, Sérgio Porto, o jornal do Sérgio Porto. Mas aí me chamou a mim e o Jaguar, que era o cartunista do jornal. Aí resolvemos, aí falou, vamos fazer assim, um jornal, aceitamos a ideia, mas fazer um jornal novo, cujo título foi criado pelo Jaguar Pasquim, né? Bom, fizemos o jornal, foi um sucesso, modesta parte, porque tiramos 14 mil exemplares na primeira semana, mas saiu na quinta-feira, às 10 horas da manhã, o distribuidor, o Altair, foi me procurar porque precisava rodar mais 14 mil, porque o jornal já estava esgotado, no dia do lançamento de manhã. Aí fomos, aí autorizei e rodamos, então, 28 mil exemplares. Segundo número, 40 mil, aí foi crescendo. Logo nas primeiras semanas, a ditadura, né, nós estávamos no ato 5, a ditadura militar mandou para lá uma moça para fazer censura no jornal. Ela ia para a redação, lia tudo que é matéria, cortava aqui, cortava ali. Mas com o tempo, a gente viu que ela tinha uma afinidade conosco. Ela gostava de uísque. Aí o que a gente fazia? A gente servia o uísque para a censora. 1, 2, 3, 4 doses e tal. Bom, a pobre assessora teve número que eu falava para ela, por favor, a senhora podia cortar alguma coisa, porque senão a senhora vai ser demitida, pô. Porque ela estava conosco, né? E por causa disso foi exonerada do lugar, e seu lugar foi mandado um general, o general Juarez Paz Pinto, pai da Garota de Ipanema, da Elô Pinheiro, a mulher que inspirou o Vinícius e o Tom, né, para fazer a Garota de Ipanema. E o general também começou muito durão, mas a gente foi amaciando o general, né? O general, inclusive, era muito engraçado, ele era bonitão, parecia general de filme americano. Adorava falar de mulher, né? Adorava contar as aventuras dele e tal. Então ele foi amaciando, mas o problema é que acabamos todos presos. Eu, durante a prisão, fiquei
o momento assim, mais dramático assim, foi que eu fiquei num quartel, batalhão de saúde, eu fiquei na solitária. É muito chato. Fiquei 10 dias na solitária. Solitária mesmo, sem falar com ninguém. Ficávamos eu e as baratas. A minha sorte é que a minha mulher tinha me mandado um produto chamado Neucídio Floral. Eu nem sei se existe. E eu passava o tempo torturando as baratas. A barata ia subindo na parede, eu chegava e fazia... Tsk. Ela ficava tonta. Aí começava a ameaçar a cair, aí eu deixava, aí ela se recuperava, subia, eu... Tsk, outra. E ficava assim, torturando as pobrezinhas para passar o tempo. Né? Aí o Pasquim, que era uma escola Risonho Franca também, deixou de ser. Porque aí a ditadura botou para quebrar. Esmagou o Pasquim. Esmagou. Aí a censura era, você tinha que mandar matéria para Brasília. Horrível, horrível, horrível. Ele tinha que fazer 4, 5 jornais para sair um. E, além disso, havia uma pressão econômica sobre o jornal. Quer dizer, os anunciantes foram ameaçados. Não podia anunciar no Pasquim. As bancas de jornais que exibiam o jornal eram bombardeadas. Enfim, botaram bomba no Pasquim. Era uma coisa terrível. Eu me tornei biógrafo por 2 razões. Um foi por causa do concurso da Funarte, né, que tinha o tema Pixinguinha, eu participei e ganhei. Fui vencedor e foi publicada a monografia. E outro é que quando eu fui para o Tribunal de Contas, eu não podia trabalhar em jornal, e eu gosto de trabalhar, de se inscrever para jornal. Eu sou repórter, eu sou, na verdade, repórter. Eu vi que a biografia era um jeito de eu bancar o repórter, né? Eu me realizar como repórter. Porque é um negócio de detalhe, de contar uma história, né? Que é uma coisa de repórter. Eu não sou um escritor, eu sou um repórter. Né? E já lembro, um dia eu estava lendo que o Assis Chateaubriand, o poderoso Assis Chateaubriand, ele dizia, não, eu sou apenas um repórter. Né? Mas eu sou repórter mesmo, sou apenas um repórter. E eu gosto muito porque de conviver com as figuras da música popular, né? Que é um meio, que é um jeito que eu arranjei de conviver com essas pessoas que eu conheci, né? Eu conheci e que são pessoas encantadoras, que merecem, tem que ter uma vida e uma obra que eu acho que vale a pena ser conhecida. E são pessoas que eu sou apaixonado. Agora, as minhas biografias não são apologia a essas pessoas, são biografias, são a frieza da biografia e da reportagem. Desses grandes da música popular, eu só não convivi com o Noel Rosa por uma razão muito simples. Ele foi grosseiro comigo ao morrer 23 dias antes de eu nascer. Quer dizer, não me permitiu nem ser contemporâneo dele. Mas os outros todos eu conheci. O Martinho da Vila, que já era meu amigo, me perguntou se eu não queria ser produtor de discos. Eu me lembro que eu perguntei, mas o que é produtor de discos? O que é que faz? Ele falou, é isso tudo que você faz, só que você vai fazer no estúdio. Aí eu fui. E gostei, foi uma profissão. Fiquei lá produzindo na S.A. Victor. Fiquei alguns anos lá. Aí depois fui convidado para outras gravadoras, né? Fui para Polygram, que é a atual Universal. Depois fui para Warner. Gilberto foi o maior pandeirista da história do Brasil. Quer dizer, comparado ao João da Baiana, porque mais João da Baiana foi uma espécie de pai, né, do jeito de tocar. Mas o Gilberto era um grande tocador de pandeiro e de surdo. E ele tocava surdo. Jacó, foi o Jacó do Bandolim, ele tocou com o Jacó.
ele tocava, ele falava assim, ele tocava surdo, a gravação era um primor. Aí eu falo como produtor mesmo, porque surdo, pum, aquele negócio, né? Você tem que ficar prestando atenção para não estourar e tal. Ele sabia o jeito exato de tocar, ele não tinha problema. Ele é como se fosse tocar piano, o surdo dele era igual ao piano. Ele tocou com o Severino Araújo, por isso mais Severino. Então ele dizia assim, olha, eu toco no palco de uma boate, você pode estar conversando aqui na mesa que eu não vou te atrapalhar. Surdo, né? Ele sabia, ele. Naquele famoso show do Zibo Trio com Elisete e Época de Ouro, é ele. Sérgio Cabral, eu fui registrado na Tupi em 1939, mas antes já era músico profissional. Diz aí alguns artistas com os quais você já trabalhou. Que eu me lembro de Sérgio, Odete Amaral, Ciro Monteiro, Linda Batista, Juscina, Roberto Silva, Nelson Gonçalves, Silvio Caldas, Chiquinha, João Gilberto. E a garotada de hoje? Quase todos, né? Agora tem uns que você gosta mais do que outros. Porque eu vi você gravando o Samba do Cartola e você chorou enquanto gravava. O Cartola é uma beleza. Você não vai chorar agora, é verdade. Uma música e a emoção do Mocó tem um jeito, né? Tem muita história para contar. E tem mesmo. Lembra que samba era esse? Eu do disco, gravando o disco, eu era produtor, né? Mas não me lembro da música, não. Eu sou chorão, viu? Você não se impressiona. Vou lembrar disso. Porque o Gilberto chorava lá e eu chorava aqui. Menino da Mangueira recebeu pelo Natal um pandeiro e uma cuíca que lhe deu Papai Noel, um mulato sarará, primo irmão de Dona Zica. E o menino da Mangueira foi correndo organizar uma linda bateria. Carnaval já vem chegando e tem gente batucando, são meninos da Mangueira. Carros, cachaça, o menestrel